No item anterior, no item A, a gente chega à conclusão que calcular o calor no intervalo -40 e 0 é uma coisa diferente de calcular o calor entre 0 e 40. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é que a cada 1 grau de mudança aqui implica num calor diferente. E o segundo motivo é que a gente tem esse intervalo aqui que acaba adicionando 80 calorias. Então a gente acaba tendo duas regras diferentes. Então por isso que a gente vai fazer aqui é observar para dois casos diferentes. Então vamos lá. O caso 1. O caso 1, ele ocorre quando a temperatura está entre, vou fazer assim, T pertence, ela está entre -40 até o zero. -40 até o zero. Tudo normal, a gente faz uma conta só. Tá, como é que a gente vai contar isso aqui? A gente vai fazer da seguinte forma. Você vai ver o quanto que a temperatura subiu desde o -40. Depois de ver o quanto que ela subiu desde o -40, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse uma regra de 3 ou analisar, fazer aquela ideia, né, que eu fiz aqui no item anterior. Então vamos supor que você começou no -40 e parou numa temperatura T. Vou fazer aqui um desenho. Parou numa temperatura T. Lembrando que esse T ele é antes do zero. Então a variação total da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Essa é a variação. E aí a gente vai colocar essa lei aqui na regra de 3. No período em que ele está gelo, você sabe que é necessário 2 graus, quer dizer, 1 caloria para cada 2 graus. Se ocorrer essa variação aqui, menos com menos dá mais, né? Que é de T mais 40. Qual vai ser o calor mínimo necessário? E aí a gente consegue montar aqui, multiplicando, e aí a gente fica com calor é igual a T mais 20, quer dizer, T mais 40, dividido por 2. Esse é o calor. Vou fazer ele assim. Aqui eu posso separar, né, e deixar assim, T dividido por 2 mais 40 dividido por 2 dá 20. Então, essa é a lei que rege o calor, né, nesse intervalo, do -40 até o zero. Beleza? Tá. Agora vamos para o segundo caso. Caso 2. A temperatura ela pertence ao zero aberto até... Aqui ele pediu até 80, se eu não me engano. Tá. Nesse caso aqui, a gente tem que continuar contabilizando o calor que foi gasto desde o -40. Então, coloquei aqui um traço, vou colocar -40 aqui. A gente vai ter que primeiro esquentar esse gelo até o zero. E para isso foi necessário 20 calorias. A gente fez isso no item anterior.
Para esquentar até o zero é necessário 20 calorias. Depois disso, a gente tem que transformar esse gelo. Vou botar aqui gelo, gelo. A gente tem que transformar esse gelo em água. Transformando o gelo em água, a gente gasta, como é 1 grama, a gente gasta 80 calorias. E a partir de então, a gente vai usar um ΔT aqui, né? A mesma ideia. O nosso T está entre 0 e 80. E aí, com isso aqui, a gente vai montar a regra de 3. Então, o calor total que a gente procura, vou botar aqui, vou botar assim, QT de calor total. Ele vai ser 20, que é da primeira parte, mais 80 da segunda. E aqui a gente vai montar aquela regra de 3 ali. Como é que eu vou construir essa regra de 3? É necessário 1 caloria para esquentar em 1 grau 1 grama de água. Então, na nossa variação, que é a temperatura final menos a inicial, temperatura final menos a inicial, qual é o calor necessário? Eu vou chamar isso aqui só de Q. Multiplicando o cruzado aqui, ou nem precisa multiplicar, você vê que a gente tem essa relação. Mas esse aqui é o calor dessa parte aqui. Ele corresponde ao próprio T. Então eu vou somar ele aqui no calor total. Porque a gente vai precisar desse calor, mais desse calor, mais desse calor. E aí, o calor total, ele vai ser 20 mais 80, dá 100 mais T. Beleza. E como esse calor ele tem 2 comportamentos, a gente tem que explicar direitinho como ele funciona utilizando esses 2 comportamentos. Então você escreve, olha, o calor ele depende da temperatura, aqui nesse caso, ele vai ser T dividido por 2 mais 20 se a temperatura pertencer ao intervalo menos 40 até o zero. E ela vai ter esse comportamento, que é T mais 100, se o T pertencer a 0 até 80. Beleza? E assim a gente termina a nossa lista de exercícios. Repare que, assim, nessa lista foi necessário alguns conhecimentos. Na parte de revisão foi necessário o módulo, saber identificar o que é um domínio, umas composições, entender um pouco sobre retas e resolver problemas atrelados a volumes e áreas. E o último foi um problema relacionado mais à física. Com o passar do tempo, os problemas talvez fiquem um pouco mais difíceis, mas eles vão ser ligados mais à parte do cálculo. Por enquanto, parece que eles estão ligados muito a conhecimentos que você já tem do ensino médio. Beleza?